Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao programa Sustentabilidade, todas as quartas-feiras ao vivo, através do site ABC Repórter. E você também pode acompanhar a nossa programação pela rede NGT, às quintas-feiras, às 14 horas, ou nas reprises no site do jornal e na TV Grande ABC. E hoje vamos falar de um tema muito importante, que é o destino adequado que podemos dar para os resíduos sólidos. E para falarmos sobre isso, uma pessoa que entende muito desse assunto e que tem soluções interessantes e voltadas para o século XXI, que é o Johnny Kurtz, CEO da BN Petro, que vai dar uma aula para cada um de nós sobre o que você pode fazer com o seu lixo. Johnny, obrigado, viu, por atender nossa solicitação. Olá, boa tarde, Roberto. É um prazer e uma honra poder participar aí desse canal tão importante aí, que tem possibilidade de disseminação e divulgação aí de novas tecnologias, como você falou, que são importantes e necessárias aí para o desenvolvimento sustentável do nosso país e do nosso planeta, obviamente, né? Verdade. Bom, primeiro fala um pouquinho desse sistema da pirólise que a BN Petro executa. Bom, Roberto, existem, na verdade, o processo que a gente utiliza é um processo de pirólise, como você muito bem falou, é um processo de pirólise contínua, né? É algo diferente do que já existia no mercado. Esse processo permite que a gente trate resíduos com grande carga de umidade, então ele permite também a produção de biocombustíveis, né? Então é um processo de pirólise, que faz uma gaseificação, e esse gás é um gás combustível. E na outra ponta você tem também o petróleo de pirólise, que é um petróleo altamente rico, né, com bastante aromáticos, enfim, já entra numa questão um pouquinho mais técnica, mas assim, para que se entenda, é um produto com valor agregado elevado e que faz com que essa tecnologia se torne viável e economicamente interessante para fazer recuperação, inclusive, de lixões e aterros sanitários, né? Quantos lixões nós temos no Brasil, Johnny? Existe uma estimativa aí, né? Não é bem certo esse cálculo, né? Porque, claro, existem uma série de lixões irregulares, mas hoje dos 5.570 municípios que nós temos no Brasil, cerca de 3.300 municípios ainda operam com lixões a céu aberto. Então, a diferença entre o lixão a céu aberto e o aterro controlado é fácil das pessoas entenderem de uma forma muito, muito simples, né? Que é quando você vê aquele lixão realmente onde você tem pessoas andando sobre o lixo, o resíduo sendo depositado de uma forma irregular, né? Sobre um terreno, e geralmente tem, enfim, urubu, é uma situação muito caótica mesmo. Então, para que se entenda a gravidade da situação, o Brasil hoje ainda opera com situações dessas em mais de 3.300 municípios, fora os irregulares, né? Fora o que é despejado de forma irregular, aí até em encostas, enfim, em terrenos baldios, em cima de locais pantanosos, que aí você tem até o lençol freático aí, né, aflorando, né? E aí você tem problemas de contaminação de solo, água e tudo mais, né? Questões de saúde pública sérias, né? Eu pediria exatamente. Carol, coloca o primeiro slide aí no ar, para nós orientarmos um pouquinho. Então, né, amigos, o brasileiro produz 1 quilo de lixo por dia, né? É uma quantidade astronômica e reciclamos só 2%. Países europeus, Alemanha, 38%, França, por volta de 30%, alguns países com índices altíssimos. Fala um pouquinho dessa nossa caminhada, essa jornada que nós temos pela frente, Johnny, que não é pequena, né?
Como eu falei há pouco, se você parar para imaginar que o Brasil ainda tem 3.300 lixões a céu aberto, realmente o Brasil, na verdade, tem dimensões aí fora do comum, né? Cabe a Europa toda dentro do nosso país. Então, você pegar a Alemanha como referência, pegar a Áustria, a Holanda, Suécia, esses países, não dá para a gente comparar, porque, né, se colocar todo mundo dentro do estado brasileiro, ainda sobra espaço. Então, nossas dimensões são continentais, né? E o problema é continental, né? O nosso problema de lixo também é um problema do mesmo tamanho, do mesmo porte, né? O desafio realmente é muito grande, porque, primeiro, de um lado, você tem aí uma política nacional de resíduos sólidos que obriga o gerador a fazer a recuperação, fazer a logística reversa, né, desse resíduo, ou seja, né, a indústria que produziu a embalagem, ela tem que, de alguma forma, reinvestir para que a reciclagem ocorra, para que tenha, então, o retorno desse produto para dentro da indústria, né, ou que ela volte para um reciclo de alguma forma, né. Do outro lado, você não tem legislações muito específicas no Brasil, como você tem na Europa, por isso que eu gosto de frisar essa questão, não dá para também só colocar essa culpa na indústria, né? Quando você quer comparar aí países europeus, você tem uma definição de legislação que é bem diferente do que nós temos no Brasil, só para que você tenha uma noção, quando você compra, vou dar um exemplo aqui do pneu do teu carro, né? Na Europa, você compra o pneu do carro e já vem destacado. Lá, eu vou chutar um número aqui, você paga, por exemplo, $10 ou 10 euros a mais no custo do teu pneu. Esses 10 euros que você pagou a mais, ele não incide imposto sobre os 10 euros e ele fica destacado na nota fiscal como logística reversa. E isso faz com que você consiga ter um controle maior sobre quem emitiu esse pneu, no caso, né? E depois controlar o quanto essa indústria investiu na recuperação para que esse pneu voltasse para o sistema, fosse recuperado, ou fosse para fornos de incineração, né, como coprocessamento. Então, por isso, você tem um controle maior na Europa. No Brasil, nós não temos uma legislação específica ainda para tudo isso, então a dificuldade realmente é muito grande em fazer isso. Isso eu estou falando especificamente aí do pneu, porque é mais fácil de a gente entender, mas isso acontece, né, em todos os tipos de embalagem, né? Então você tem aí em caixas de papelão, a embalagem aí do copinho de plástico, quer dizer, todo tipo de lixo que a gente descarta hoje dentro da nossa residência, ele acaba parando num aterro sanitário hoje no Brasil, até para nós não termos incentivos claros para fazer essa recuperação energética desses produtos. Eu tenho uma opinião a respeito da Lei de Resíduos Sólidos, e entrou em vigor, ou deveria ter entrado, quer dizer, legalmente entrou em vigor dia 2 de agosto de 2014, né? Mas estávamos no meio de uma crise econômica que perdura de lá até aqui, então, no fim das contas, ficou aquele esquema assim, não vamos cobrar muito os agentes, os atores dessa situação, né? Você concorda que isso também prejudicou muito e a questão econômica de desenvolver processos de controle dentro das empresas acabou prejudicando um pouco? Concordo em partes. Eu acredito que assim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela levou 20 anos para ser aprovada no Congresso e ela sofreu, como toda lei no Brasil, ela sofreu uma série de alterações. Imagina 20 anos uma legislação para ser aprovada, né? Então, em 2010 ela foi aprovada, como você muito bem disse, em 2014 ela deveria ter sido efetivamente implementada, porém ela tem algumas falhas de novo, né? Ela determina que os municípios têm que dar a devida destinação aos seus resíduos, os prefeitos têm que fazer a devida destinação aos seus resíduos, porém, se você observar, essa é uma visão pessoal minha, você está colocando aí a culpa, vamos dizer assim, desse resíduo, né, nas costas do prefeito, do município. E, por outro lado, quem não separou o resíduo direito, o lixo não é lixo quando ele está dentro da sua casa. A embalagem, a caixa de papelão, o saquinho de leite, ele não é um lixo. Ele vira lixo quando você coloca tudo junto, orgânico, não orgânico. Então, na verdade, a gente tem uma culpa aí inserida dentro desse processo todo e que a política nacional coloca, né, como sendo uma
culpa, de novo, do prefeito. E o prefeito aí, não sou político, não estou aqui para defender questões assim, mas é que se você coloca essa penalidade em cima do município, você acaba colocando em cima da população, né? Porque o prefeito, o município, não vai, o dinheiro não dá em árvore, o prefeito não vai pagar essa conta sem ter de onde tirar, então ele vai ter que obrigar a população novamente ou a gerar mais impostos ou ter mais contribuições para que possa fazer o que a política nacional fala. Então eu acredito, minha visão é que a política nacional ela nasceu errada quando você não deu a devida importância à questão da logística reversa, né? Quando você não tem políticas nacionais específicas para que a própria indústria reabsorva esse produto, então, porque o papelão, de novo, o papelão ainda pode ser considerado um dos produtos que mais se recicla, assim como a latinha de alumínio, né? Então, a latinha de refrigerante, ela volta para o mercado, por quê? O livre mercado faz com que, pelo fato dela ser economicamente viável fazer a logística reversa, alguém vai fazer a catação e vai trazer de volta. Aí, óbvio, dentro disso você tem produtos que não são economicamente viáveis para que alguém faça esse serviço de fazer a coleta e retornar. Então, ele tem que ter um incentivo através seja do ente público, seja do governo federal, e essas ações recaem sobre o governo federal. Então, de novo, eu acredito que a gente aprender com o que foi feito na Europa, né, não comparar com a Europa, porque comparar com a legislação que se tem lá fora é uma coisa até meio falha, né, você comparar, dizer o que a Suécia faz, tudo bem, mas ninguém fala o quanto o sueco paga pelo quilo do lixo, né. A população brasileira também paga muito pouco, é ruim a gente pagar pelo lixo, né, por essa coleta, por esse caminhão que vai coletar, mas, por outro lado, se você quiser comparar com o que a Alemanha paga pelo lixo, que o per capita do alemão, o custo do lixo é muito maior do que nós pagamos aqui no Brasil. Então, é claro, se você não tem receita, como é que você quer, né, cobrar um serviço de excelência na outra ponta? Então, por isso que eu acredito que, assim, não é uma falha, são várias falhas, né, e uma delas passa pela legislação. Na volta do nosso intervalo, eu gostaria que você falasse, então, um pouquinho sobre a necessidade da educação, até porque, quando eu entrevistei o diretor de meio ambiente da Tetra Pak, ele me disse que a legislação lá de meio ambiente tem 500 anos. Só. Eu tomei um susto que eu caí da cadeira, né? E isso, então, vem de encontro ao que você está falando, então eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão sobre a necessidade da experiência. O programa Sustentabilidade dá um break agora, nós estamos falando sobre a reciclagem, a necessidade de utilizarmos a reciclagem no lixo e com soluções ideais como essa que o nosso querido Johnny Kurtz está mostrando a você, amigo internauta, através da BN Petro. Nós já voltamos. Até já. Retomamos com o programa Sustentabilidade, sempre direto dos estúdios ABC Repórter, e você pode também acompanhar a nossa programação através da rede NGT, às quintas-feiras, às 14 horas, em diversas cidades do Brasil. E hoje estamos falando para esses municípios todos que podem proporcionar soluções de saúde pública para a sua população, tratando do lixo, já que 3.300 municípios ainda estão fora das atitudes, digamos, corretas no tratamento do lixo. E para falar sobre isso, uma pessoa que entende muito desse modelo e dessas soluções, que é o Johnny Kurtz, CEO da BN Petro. Johnny, a BN Petro, ela através da pirólise, produz, retrabalha, digamos assim, o lixo, produzindo energia, produzindo gás, né? E eu achei interessante que no site de vocês está escrito Empresa Estratégica de Defesa Nacional, né? Fala um pouquinho sobre esse conceito de associar a importância de defender o país através dessa visão.
Então, Roberto, como você muito bem falou, acho que cabe dizer um pouquinho quais são os nossos produtos, né? A BN Petro hoje é a única empresa do mundo que consegue obter essa qualidade de produto. Então, a gente tem esses produtos que são laudados aí por grandes empresas do setor petroquímico, por grandes universidades do país e também empresas do exterior, a gente produz, então, através do lixo, desse resíduo que é descartado no aterro sanitário, no lixão, né, a gente consegue produzir petróleo, gás e coque para a indústria siderúrgica, né? O petróleo aí pode ser refinado e desse refinado você tem aí, então, diesel, gasolina e querosene. E essa querosene pode ser tirada a parcela dela também para querosene de aviação. Então, dentro desse conceito de produção de combustíveis ou biocombustíveis através do lixo, a gente conseguiu, num longo processo, óbvio, isso não acontece da noite para o dia, né? A gente conseguiu fazer com que a empresa BN Petro fosse caracterizada como uma empresa estratégica de defesa nacional. Esse é um processo que ocorre dentro do Ministério da Defesa, né? E hoje nós temos 3 produtos, então, como produtos estratégicos de defesa nacional, que são o diesel, a gasolina e a querosene produzidas por esse processo, caracterizados, então, aí, e já homologados e anunciados pelo Diário Oficial da União, né? Isso se dá pelo fato de que a gente consegue, então, de novo, né, processar resíduo, lixo de aterros sanitários e lixões, né, em locais estratégicos para a defesa nacional, que seriam locais de fronteira, na Amazônia, locais onde você não tem a condição de produção e refino, não seria economicamente viável a Petrobras instalar uma unidade de produção e refino, né? E plantas pequenas. Então, por exemplo, municípios com 100 mil habitantes, né, que a gente tem, a grande maioria dos nossos municípios são pequenos, né, tirando as grandes capitais brasileiras, né, a gente tem uma infinidade desses 5.570 municípios aí que são realmente pequenos. A BN Petro, então, tem a tecnologia para, além de produção desse petróleo, de fazer o refino e transformação em querosene, diesel e gasolina, né? E aí conseguir atender estrategicamente Exército, Marinha e Aeronáutica em pontos que são de interesse para a defesa nacional. Então, por esta razão, nós conseguimos fazer esse link aí. Da gasolina para esses locais, né? Vocês viram uma petrolífera, né? Exatamente, por isso até a classificação de BN Petro, né? O lixo para nós hoje é só a matéria-prima, né? Então a gente consegue pegar aquele passivo ambiental e transformar num ativo financeiro, né? Isso é importante porque não existe outra forma de você fazer com que isso ocorra, que a reciclagem ocorra, né? Você só consegue fazer que o negócio se torne viável se tiver um produto de qualidade na outra ponta, né? Então, eu acho interessante isso, porque é interessante que se entenda também, né? Hoje, por exemplo, para ir para Manaus, o diesel, ele sai, então, do Rio de Janeiro, da Reduc, né? E vai em barcaça, sobe toda a costa brasileira para entrar no Rio Amazonas para chegar a Manaus. Então, quanto diesel você gasta para levar 1 litro de diesel para Manaus? Enquanto Manaus despeja literalmente lixo dentro do Rio Amazonas. Então, é uma vergonha o que acontece hoje, mas é claro, falta de políticas públicas adequadas, falta, óbvio, de tecnologia no passado. Hoje nós temos essa tecnologia, temos alguns projetos em desenvolvimento, então, dentro desse conceito, né? É importante também dizer que isso não foi feito ainda, porque nós saímos agora no Diário Oficial em maio deste ano, então agora que nós somos oficializados como uma empresa estratégica de defesa nacional. E aí veio também as questões da quarentena aí, né, do Covid-19, que paralisaram todas as ações, os projetos que a gente tinha em andamento, mas acredito que isso logo vai retomar, né, que acredito que até final de julho aí a gente consiga retomar todos os projetos que estavam em andamento e poder, sim, contribuir para essa questão aí de defesa nacional, além de melhorar o entorno dos locais onde foram instaladas as usinas da BN Petro. O primeiro a entrar em funcionamento será no Rio de Janeiro, é isso? Isso, nós temos um projeto muito grande que chama Projeto Gramacho Limpo, que é para recuperação e instalação de uma planta grande em Duque de Caxias, né, no lixão de Gramacho. Porém, o primeiro passo para a instalação dessa planta é a planta que a gente já está em construção,
para Teresópolis, o município de Teresópolis, na Serra. Então deve receber a nossa primeira planta, que é uma planta de capacidade de processamento de 120 toneladas por dia de resíduos sólidos, né? E isso vai produzir aí, para que você tenha uma ideia, na média aí, em torno de 55 mil metros cúbicos de gás e mais ou menos 25 mil litros de petróleo por dia. Então, de novo, né, você pega um dejeto, um rejeito e transforma isso de um passivo num ativo financeiro. Todo mundo ganha, né? O município ganha pelo fato de não estar mais depositando isso no aterro sanitário, o fato de a gente estar recuperando uma área que está degradada e o fato de estar gerando emprego, renda para toda a região, conseguindo também fazer a inserção das pessoas que atuam diretamente em cima desses lixões aí, capacitação profissional dessas pessoas. Eu sei que você tem uma visão bem holistic para esse cenário, digamos assim, educacional. Fala um pouquinho sobre essa necessidade em todos os níveis, né? Porque, como a gente mostrou, cada brasileiro produz 1 quilo e um pouquinho de lixo por dia, mas a maioria não sabe o dia que o caminhão passa na porta da sua casa para recolher o lixo reciclado, né? Então, às vezes a gente fica pensando que temos que educar as pessoas menos, digamos, de situação econômica menos feliz, digamos assim, né? Mas não é verdade, nós temos que educar o cidadão como um todo, né? Fala um pouquinho a sua visão, a sua experiência e o seu olhar da Europa, do tempo que você conviveu com isso. Bom, eu acredito que é muito fácil a gente definir isso. Cada um que estiver vendo o vídeo agora parar para pensar quantas vezes tirou o lixo de dentro de casa. Né? Eu vou dar até um tempinho aí para as pessoas pensarem. Porque, assim, hoje está aparecendo com esse advento da internet, aparece muito especialista, né? Todo mundo é especialista. Eu trabalho, meu pai trabalha com reciclagem de metais há 50, 60 anos, talvez. Eu nasci dentro desse meio e não sou especialista, aprendo todos os dias, né? Então as pessoas se dizem muito especialista de internet, mas nunca nem subiram em cima de um aterro sanitário para ter a noção de como é a logística da coisa, ou então, não tiram o lixo de dentro de casa. E, como você mesmo falou, não sabe o dia que o caminhão passa para fazer a coleta. E aí, pior, a gente tem pessoas na outra ponta que fazem a legislação e nunca sequer foram ao aterro sanitário. Então, assim, é uma série de, né, uma conjectura aí de coisas erradas, né? Mas, enfim, existem soluções, sim. De novo, falando a questão de Europa, você educa desde casa, desde a escola. Não existe um país desenvolvido sem educação, né? As crianças na Europa começam a aprender a separar o lixo dentro de casa no pré-escolar. Então, a criança leva lá o lanche dela para fazer no intervalo e ela já sabe que ela tem um lugar para colocar o orgânico e um lugar para colocar o não orgânico, né? Então, assim, eu acredito que também aprendendo com o erro dos outros é mais fácil de a gente fazer, né? Durante muito tempo a gente fez missões aí para a Europa, para a Áustria, para a Holanda, Alemanha, França, para conhecer sistemas de tratamento, levando gestores públicos para conhecer esses sistemas, e todos eles sempre passaram pela educação. A Europa passou por 50 anos de educação nas escolas, lá formando as crianças que são os idosos de hoje, né? As pessoas com 50, 60 anos hoje tiveram essa educação há 50 anos atrás, lá no pré-escolar. Então, assim, a gente tem que começar isso, é urgente esse trabalho que tem que ser feito de educação, porém, obviamente, a gente não pode marginalizar quem já está aí hoje, a gente tem que disseminar cada vez mais esse conhecimento. As pessoas não precisam realmente fazer grandes coisas para que exista uma melhora, e sim, simplesmente separar o orgânico do não orgânico, né? Dali para frente, as próprias empresas de coleta, da reciclagem, os grupos de recicladores, os catadores independentes, eles já vão separar isso, né? É muito fácil de você pensar, se você tivesse que viver de coletar lixo, né? Se você não tivesse uma condição boa de vida, não tivesse tido um estudo, enfim, a capacidade de gerar recurso para alimentar sua família dependesse de meter a mão dentro da lixeira de alguém, como é que você queria que esse lixo estivesse? Misturado, orgânico, não orgânico, resto de alimentos, ou que ele tivesse separadinho. Se ele tiver o seco e o úmido separado,
é muito fácil alguém colocar e separar, então você já está contribuindo para essa reciclagem, né? E depois disso, para frente, o que não pode ser reciclado, né, de uma forma direta, com os processos mecânicos já existentes, existem tecnologias como a da Benipetro aí, que podem recuperar todo tipo de resíduo, inclusive fazer a recuperação dos lixões, né, que são situações aí extremas, né, de degradação. E também existem outros sistemas no Brasil e no mundo aí para fazer recuperação energética através de CDR, incineração. De novo, todas as tecnologias são muito bem-vindas aí quando a gente fala de meio ambiente. Nós há pouco falávamos aí também sobre a questão aí de como tratar o resíduo. Se a gente continuar produzindo resíduo da forma como o mundo produz resíduo, não só como o brasileiro, nós vamos precisar de no mínimo uns 2 planetas, ou na verdade como os especialistas aí, as pessoas desejavam ter um planeta, né, nós teríamos que ter 3 terras, né, uma para fazer agricultura, né, outra para fazer um lixão e outra para a gente viver, né. Então, nós não temos esse cenário, nós temos um só. Então, a gente tem que realmente começar a educar as pessoas, temos que começar a melhorar a forma de pensar sobre o lixo e, principalmente, exigir dos nossos políticos, exigir dos nossos, das pessoas que pensam isso, que estão na ponta aí, que a nossa legislação ela seja revista e que principalmente se faça hoje na área de lixo o que foi feito há 15, 20 anos atrás na área de distribuição de energia elétrica. Nós precisamos ter uma legislação específica no nosso país para tratar do GD, geração distribuída de energia elétrica através de resíduos sólidos. É possível gerar com várias fontes, não é só a Benipetro, e nós precisamos sim que o ministro do Meio Ambiente, ministro Ricardo Salles, que sim, uma pessoa hoje talvez, de novo, eu não sou político, não estou aqui para encher a bola de ninguém, mas eu acredito que é hoje um dos melhores ministros do meio ambiente que nós tivemos até hoje, é o ministro Ricardo Salles, que fala o que tem que falar, faz o que tem que fazer. Eu acredito que temos que ter, sim, alterações ainda na legislação, já melhorou bastante coisa, já flexibilizou bastante coisa, mas ainda precisa haver uma grande mudança aí na nossa legislação para que haja, sim, o incentivo de várias tecnologias e que essas tecnologias possam realmente efetivamente serem implantadas no Brasil. Johnny, eu pediria para que você encerrasse em 30 segundos a sua participação, agradecer muito sua participação. Nós já estamos encerrando o programa. Obrigado aí, Roberto, obrigado a todos que estão vendo, então, assistindo o canal. Dizer que a gente está à disposição para mais debates, enfim, questionamentos que quiserem mandar para a gente, através do nosso site, através do seu canal também, né, Roberto? Enfim, estamos aí à disposição para tirar as dúvidas que ficaram pendentes. Obrigado, um grande abraço aí. Eu queria que a Carolzinha colocasse o slide número 2 no ar, para a gente encerrar, já que estamos falando de educação, então vamos educar, tá? Olha aí, ó. Aí, meu amigo, 50% do plástico que está no oceano é da sua garrafinha na praia. O programa Sustentabilidade encerra mais esta edição, voltando quarta-feira que vem. Um abraço e até lá.